Boa noite a todos. A introdução que eu quero fazer aqui do tema da aula, na verdade, tem alguém que não sabe o que é arquétipo? Arquétipos são importantes porque eles são características de pessoas, nesse caso que a gente vai falar são homens, mas não ache que nós falamos desses temas porque é como se fosse uma armadura que você deve vestir e assim sair pelo mundo sendo esses arquétipos. Mas eles são importantes porque eles são mapas mentais que nos ajudam a nos entender de maneira mais consciente e saber como agir. Tudo isso que vocês possam ouvir falar também, por exemplo, de outros arquétipos que são famosos nessa comunidade pela qual nós todos frequentamos de sedução e Red Pill, por exemplo, o Shed. O Shed é um arquétipo, né? Como eles falam lá, eu não uso essas termologias e eu vou explicar o porquê, ou o Shed, ou, por exemplo, o Miqueinha, né? Como muitos falam também, o Miqueinha. Mas qual é o problema desses arquétipos? Porque esses arquétipos nada mais são que arquétipos físicos. O cara, você vê, descreva um Shed, você vai descrever ele puramente fisicamente, queixo, olho, altura, músculo. Então, de que adianta esse arquétipo pra gente? Nada, porque eu não tenho, se eu não sou um Shed, eu não tenho como ser um Shed. Então, tipo, pouco importa, ou o Miqueinha também. Esses arquétipos que nós vamos tratar aqui são coisas que são psicológicas, são coisas que são inerentes a todos os homens. Então é importante porque você consegue entendê-los e saber como eles podem te ajudar. O Shed da vida lá, que porra, que diferença faz? Né? Faz diferença nenhuma. E para as mulheres que estão vendo ao vivo e vão ver no futuro, por que isso também é importante para vocês? Para vocês saberem identificar quais tipos de homens você se envolve, né? E escolher bem aquilo que você prefere na sua vida, porque os que a gente vai trazer aqui não é como se fosse todas as mulheres gostam disso, né? Ou, por exemplo, eu tenho que gostar disso. Não. Então, quais são os 4 arquétipos mais clássicos nos homens? É o rei, o amante, o mago e o guerreiro. É evidente que cada um de nós, com as nossas próprias personalidades, vamos ter um pouco. A gente vai destrinchar o que é cada um aqui, mas é evidente que cada um vai ter, pela sua personalidade, de repente, um mais florido do que o outro, mas para você ter uma saúde tanto mental consigo mesmo e nos seus relacionamentos, é importante você ter um equilíbrio entre esses 4 arquétipos, e isso também não quer dizer que você tem que sempre ter esse equilíbrio. De repente, você está numa fase da vida que é onde você vai ter mais um ou outro. Mas não como essa semana me perguntaram lá no Instagram, o que você acha da fase monge do homem? Todas essas nomenclaturas, tudo isso que vocês podem ouvir de Red Pill, eu manjo tudo. Eu manjo tudo e eu sei destrinchar tudo. Mas eu não fico falando porque tem muita coisa que é baboseira. Tem muita coisa que, tipo, um pouco vale para nós. Só para vocês entenderem o que é a fase monge, a fase monge, né, do que da Red Pill fala, é aquela fase onde basicamente você vai focar mais em si e vai dar uma afastada das mulheres. Mas isso aí é desculpa para cara que não tá pegando ninguém. É uma desculpa confortável para ele falar, eu estou numa fase monge. E é tipo, mano, não, você não tem habilidade para pegar mulher e você está criando uma desculpa para você mesmo. Então, com isso também dito, que também por isso que é importante ter essas ideias bem claras na sua cabeça, para quando um safado vir com uma ideia dessas aí, vocês já sabem também argumentar, né? Então, por exemplo, eu vou começar com o arquétipo do rei. O que é o arquétipo do rei? Para aqueles que leram lá o meu capítulo do livro, é mais basicamente o cara que entende o universo e sabe como ele funciona. Então, é até interessante começar com esse, né? Porque tem muito do universo Red Pill, universo de sedução. É basicamente o cara que é um bom observador, que ele entende os mecanismos da sociedade, do ser humano, do comportamento, para tomar as devidas atitudes. Então, por exemplo, de repente você está vendo ali que 2 caras estão discutindo num bar. Você já percebeu ali, você bateu o olho, você viu que os caras estão discutindo. Talvez você já percebeu que aquilo ali vai virar uma briga. Você já se afasta. O rei é aquele cara que entende o ambiente, que tem esse controle do que está acontecendo. E
nos últimos tempos, como eu escrevi lá no meu capítulo do livro, são esses caras que basicamente pegam pequenos. Hoje em dia, o que pode parecer muito simples, mas ele teve que ter a mente brilhante para identificar isso. Que são, por exemplo, o cara que inventou o Uber, os caras que inventaram o aplicativo de comida. Hoje em dia a gente pode olhar com uma certa até arrogância, eu diria até. Tipo, esse é um bagulho simples, pede um Uber ali, chega um carro aqui e vai. Mas um cara teve que pensar fora da caixa para criar esse mecanismo. Evidentemente, ele não foi assim, sei lá, como um Steve Jobs da vida, que criou um computador. Ele simplesmente criou um mecanismo, conectou pontos na vida dele, né, e para a sociedade de maneira geral, e criou algo fenomenal para a sociedade também. Então, o rei, ele tem esse arquétipo, ele é esse cara que vai observar, né? E geralmente, como eu também falei lá no texto, quem leu, são características que nós gostaríamos de ter em políticos, né? Porque eles são os caras ali que conseguem ver tudo que está acontecendo e falar, se a gente cobrar um imposto aqui, jogar por aqui, né? E de manejar a cidade desse jeito e tal, mas não são os homens mais masculinos que, de maneira geral, podemos desejar na nossa vida na política. Esse é o arquétipo do rei. Nesse sentido, se você acaba tendo esse poder, né? E isso é algo que eu falo muito quando os caras, de maneira geral, na sedução, começam a ficar bom, né? O cara entende a mulher, ele entende o que fala, ele sabe exatamente como planejar o encontro, ele consegue seduzir a mulher. Só que daí depois ele é um babaca, né? Ele mente para a mulher ou ele tem atitudes que realmente não são dignas de um rei. Então, essa coisa de que quando o cara, às vezes, ganha nos relacionamentos, né? Porque temos a tendência aqui de cair sempre nos relacionamentos. Quando o cara ganha essa habilidade, né? De manejar entre pessoas, entre atividades, ele pode acabar gerando dano a outras pessoas. Então, é sempre importante ter a consciência de que seus atos têm que beneficiar a todos, né? Principalmente você, em primeiro de tudo, mas depois a todos, né? Então, por exemplo, se você vai, de repente, você tá lá numa festa com a sua gata e ela já tá cansada, com o pé doendo, cheia de calo no pé, porque ela tá de salto alto, e você tá, não, vamos ficar mais aqui porque eu quero, e é assim que funciona. Não, você tá sendo um tirano nesse caso, né? Segundo, que é o arquétipo do amante. O arquétipo do amante é o arquétipo que está muito conectado com a arte, com as pessoas, com a beleza da vida, com aspectos, sabores, né? O som, as sensações, a música, a dança, o sexo, né? E claro que ele vai ser mais. As pessoas que têm esse arquétipo mais forte são normalmente artistas, né? De qualquer forma. Mas ele está muito ligado às sensações. E isso, evidentemente, nos seus relacionamentos é algo crucial, né? Porque acho que não tanto na nossa geração, mas a geração passada você tinha esse arquétipo do homem, né? O cara que é o durão, o forte, e ele tinha esse aspecto do amante muito fraco. Aí o que acontecia? Justamente a mulher arranjava um amante, porque ele era o cara que realmente conseguia se conectar com as emoções da mulher, conseguia entendê-la e ela sentia essas emoções, essas experiências, essas sensações junto com o homem. Então é importante, né? Eu acho que de maneira, pelo menos para mim, a maneira mais clara que eu consigo descrever esse arquétipo é através das sensações. Então, por exemplo, por isso que eu até falei que eu e o Jorge somos pessoas que têm esse arquétipo muito forte. Porque a gente gosta de viajar, porque a gente gosta de comer comidas diferentes, porque a gente gosta de música, então de experiências, né? A gente gosta de ir em shows, em festivais. O Jorge, por exemplo, pinta, então tem essa coisa a ver com as cores, né? E você não tenha dúvida que quando ele chama as meninas pro estúdio dele ali, é brau. Então é importante vocês também terem isso, porque é como como acho que todo mundo que está aqui manja dessas paradas, mas as mulheres vivem num mundo mais emocional.
Então, se nós não conseguimos nos conectar com essa essência delas, é basicamente você falar com um robô que você não consegue entender ele não consegue te entender e, sabe, não tem essa conexão. Então, é importante você também ter essa conexão consigo mesmo através das emoções, que é, por exemplo, o que vocês gostam de comer, o que vocês gostam de músicas, experiências onde vocês realmente sentem isso, sabe? Pular de paraquedas, esportes radicais, o sexo também envolve muito isso, porque é o cara que não à toa, é exatamente isso, galera. Não à toa a palavra amante, né, do cara, digamos assim, que é o amante mesmo da mulher, né? Não é o marido, é o amante. É porque é isso. Ele contém sensações, ele consegue criar experiências. E para a mulher, isso é maravilhoso. Então, é o que eu sempre digo: seja você o amante da sua mina, né? E para aqueles que talvez estiveram aqui na primeira aula que a gente fez, eu lembro exatamente que eu estava com a minha donzela vendo a aula do lado, eu falei assim, ó, vem aqui que essa daqui é minha amante, porque evidentemente que ela entende esses conceitos. Mas é isso. Esteja em contato com as suas emoções para você se conectar com o feminino. Por exemplo, eu comecei falando sobre esse arquétipo, falando que eu tenho muito forte esse arquétipo. E justamente eu nunca realmente entendi. Eu lembro desde a época do colégio, a galera, não, eu peguei várias, né? Tipo, eu fui na balada e peguei várias minas, ou eu sou o pegador, tal. E isso é basicamente quando o cara vê o sexo como um fim e não como um meio, né? Então, o último arquétipo que eu vou falar aqui, que é o guerreiro, se você vê, por exemplo, o sexo dessa forma, é isso, você vai ver o sexo como um fim, que é o fim qual? O prazer. Mas, por exemplo, você, nesse sentido, você de repente vai usufruir de prostituição, ou até mesmo realmente enganar as mulheres somente por causa de sexo. E isso sempre foi uma coisa que ficou muito clara para mim, desde o momento que eu perdi minha virgindade, por assim dizer, que não, evidentemente, o sexo é maravilhoso, adoro transar de maneira masculina com as mulheres, porém, é, essa conexão que acaba rolando através do sexo é algo que sempre, para mim, sempre me preencheu. Então, essa coisa do tipo que às vezes, hoje já nem tanto, né? Mas muitas vezes quando a gente começou o CMMI, as mulheres falam, você está ensinando os caras a pegar e as mulheres a serem descartáveis. Mano, eu já transei com muita mulher na minha vida. Todas as mulheres foram especiais para mim. Todas essas mulheres eu criei uma conexão maravilhosa com elas. Algumas mais longas, outras mais curtas, mas todas as mulheres que eu transei, realmente eu criei um canal de conexão com elas através do sexo também, que nenhuma delas poderia dizer que eu não estava presente ali com elas ou que eu somente queria sexo. Então, principalmente essa parada do que eu já constantemente eu falo isso em mentoria sobre os homens às vezes que beleza, traz uma mulher para casa e tipo quer que ela vá embora depois do sexo. Eu entendo esse sentimento, evidentemente eu entendo esse sentimento, mas nunca foi uma coisa realmente que eu senti forte, porque parte para mim dessa conexão com o sexo também é esse outro lado de, bom, agora nós estamos completos, desnudos, agora a gente pode ter uma conexão verdadeira. Tanto que eu falo muito sobre conversas after sex, né? Conversas pós-sexo. Você não tem por que mentir, você não Tem tem mais por que ser outra barreiras. Não pessoa. tem mais. Não tem uma barreira. Tipo assim, qualquer barreira que ela possa pensar naquele momento que Acabou. ele só tá fazendo isso porque ele quer transar, não. E aí, meus amigos que dorme o segredo da sedução de verdade. Se você cria uma conexão realmente se E você cria uma aí, sedução com a mulher pós-sexo, tá ligado? É o cara diferenciado, é o cara que, mano, ela vai querer voltar pra ficar com ela vai você, querer ver você porque de você novo. não é só o carnal, sabe? Por mais que também não me interprete mal. Não tem nada As errado. mulheres também fazem sexo carnal puramente, hein? E só para completar, que é um dos defeitos, se você for muito extremo nesse arquétipo, que é a criança edipiana, que é o complexo de Édipo, de Freud, que é nada mais aquele cara que também se apaixona tanto por essas sensações que ele vira um bebê, ele vira uma criança que ele precisa ser
se sentir amado, que ele precisa de proteção das mulheres, e se ele não tiver mulheres na vida dele, ele se sente sozinho, ele se sente mal consigo mesmo. Ele precisa, né? Como se fosse uma droga mesmo, ele não consegue ficar bem sozinho. Ele não tem essa masculinidade onde ele se é autossuficiente. Então ele precisa sempre ter uma mulher. Vocês devem conhecer caras assim. Eu conheço caras assim que terminam um relacionamento, um mês depois já tá engatando em outro. O cara não consegue ficar sozinho. E isso é a carência, é a pura carência. Você não ser autossuficiente sozinho e você precisa de uma validação externa. O arquétipo do mago normalmente você vai encontrar em pessoas que têm também facilidade com exatas, né? Então, engenheiros, químicos, físicos, são pessoas que entendem pequenos aspectos de mecânicas, entendem como o mundo realmente funciona nas tecnalidades, se essa é uma palavra. Claro que é importante em alguns momentos da nossa vida ter esses aspectos internos, porque eu dou um exemplo disso, que é tipo assim, eu não tenho esse arquétipo muito forte em mim. E aí o que acontece? Tem momentos que às vezes eu preciso dele, então vou dar um exemplo concreto disso. Outro dia eu tô fazendo um curso aqui que eu precisava colocar legenda nos meus vídeos. E aí o que aconteceu é que eu ia fazer da maneira que eu sei fazer, ia entrar lá no Premiere e colocando coisa por coisa. Só que eu já sabia que dava para fazer pelo Facebook. Eu já sabia. Só que, mano, eu tenho preguiça. Não é preguiça, eu não tenho paciência para essas coisas. Porque eu não tenho esse arquétipo mago muito forte de mim. Eu tinha que ir lá ler a parada, ver exatamente como funciona, fazer o que o comando estava me fazendo. Assim eu conseguiria fazer. E eu resistia para aprender como funciona isso. Até que eu peguei esse projeto onde eu tinha que fazer vários vídeos e eu falei, mano, se eu tiver que fazer legenda em todos esses vídeos, vai demorar muito tempo. Então, por mais que eu não tenha essa habilidade de pegar e entender essas técnicas, deixa eu investir um pouco, deixa eu investir 1 hora do meu tempo para aprender essa merda. Foi trabalhoso? Foi, mas aprendi no final. Né? O Jorge me mandou um tutorial para eu como que fazia isso, no final eu aprendi. Talvez para vocês que de repente estão vendo aí, sabem como faz isso, vocês estão falando, puta, que burro, né? Porque é uma parada mó simples. Agora que eu também sei que é simples. Mas é isso, às vezes vão haver momentos que é isso, que é essa curiosidade de aprender algo, uma nova habilidade, aprender realmente algo que vai te beneficiar no futuro. Então, quem tem esse aspecto do mago forte é a pessoa que vai atrás de informação o tempo todo, está querendo aprender, se evoluir, e não ter isso é ruim. Nós, como homens, não ter esse aspecto forte dentro de nós, de essa eterna evolução, desse eterno aprendizado, você vira um homem estático. E isso não é terrível para nós mesmos, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito com velhos, homens, tá ligado? Homem velho, que acha que já descobriu tudo como o mundo não precisa aprender mais nada e vira ranzinza. É terrível. Esse é o pior tipo de homem velho que existe. É o cara que acha que sabe tudo e todo mundo que fala com ele está errado porque ele é velho e ele sabe de tudo. E aí não adianta, porque ele é o dono da razão. Nossa, é traumatizante pessoas assim. E aí, como o Jorge falou do aspecto ruim, né? Que é a criança precoce. É o cara que é chato, tá ligado? Um cara chato, como uma pessoa que não sabe conversar, porque esse é o outro aspecto do mago. Como ele sabe tanto de algo, ele sabe tanto de uma área, ele se valida por isso. E aí o que acontece, qualquer coisa que foge dessa área dele, pouco interessa. Qualquer coisa que foge dessa área não tem a mesma importância, não tem a mesma relevância. Então, por exemplo, é a mesma coisa que de repente, eu sou um cara que manjo muito de relacionamentos, eu manjo muito de universo feminino, de masculino, mas quando eu de repente converso com uma advogada criminalista que eu não manjo bosta nenhuma, é como se eu fosse, isso daí é merda, tá ligado? Tipo, isso daí pouco importa isso. Não, mano, eu tenho que ter essa habilidade também de querer aprender, de querer me conectar com algo específico dela. E isso, quando você tem o arquétipo do mago forte dentro de você, é isso. Então, você vê que ele tem muitas similaridades com o amante também, porque ele é o aspecto curioso de entender as coisas. E um cara que sabe fazer as perguntas corretas para uma mulher, amigos, esse cara tem a chave para os corações.
Então, esse é o mago. Lados bons, lados ruins, e use em sua vida. O arquétipo do guerreiro é o arquétipo mais presente dentro de todos nós homens, pelo menos é o que deveria ser. E é o arquétipo que vai também nos guiar em quase todos os momentos da nossa vida, porque ele é o que vai fazer a gente ter objetivos, criar coisas, ter um propósito, ir atrás daquilo que você realmente deseja e criar e buscar maneiras. E, sabe, fiz 10 entrevistas de trabalho, ninguém me conseguiu, mas foda-se, eu vou para décima primeira com a mesma energia que eu estava na primeira. E o cara que tomou não atrás de não, né? Se você for querer entrar na sedução já nesses relacionamentos, é o cara que não tem medo da rejeição, mano. Não tem medo da rejeição, ele vai para cima, ele faz acontecer. Não, o que um não vai me definir como homem? Não. O arquétipo do guerreiro é isso, é a força. Essa força interna que vem que vem e quando ela vem, nada te para. Porque você tem um propósito. Como já diria Nietzsche, quem tem um porquê consegue derrubar qualquer como. Se você tem um forte porquê na sua cabeça, já era. Você está feito. É uma força interna sua que vai te guiar para o resto da vida. Então, eu digo muito isso também no sentido dos relacionamentos, principalmente nos meus bootcamps, que é, por exemplo, se você tem um forte porquê, você consegue derrubar qualquer como. É muito comum os caras, por exemplo, ficarem com medo de falar com a mulher, né, nos bootcamps. Eu falo assim, qual que é o seu porquê? Seu porquê eu estou tentando melhorar as minhas habilidades. Então, pouco interessa essa interação individual que eu estou tendo com essa mulher agora. Isso aqui é um aprendizado para mim. Eu não estou tentando fazer dessa interação ser a mulher da minha vida. Não, o meu porquê eu quero aprender as habilidades que vão um dia fazer eu conhecer milhares de mulheres e, de repente, se for isso que eu desejo na minha vida, conhecer uma mulher especial. Então, esse é o guerreiro que... por isso que quando os caras ficam com essa você tem que aumentar o seu VSM, você tem que fazer isso, mas você tem que perder seu medo da rejeição. É a única coisa que você tem que fazer. A única coisa que você tem que fazer imagina o arquétipo do guerreiro que vai lá pra guerra, espadada, tiro, porrada e bomba, e o cara fica com medinho de uma mulher falar não pra ele, mano, vai tomar no seu cu, tá ligado? Seja homem nessa porra, mano. É o arquétipo do guerreiro que vai atrás das coisas que quer, mano. Não tem essa de, eu tenho medo da rejeição. E se... Quando eu recebo mensagem dos caras falando assim, tem uma mina na academia que eu gosto, mas eu fico com vergonha de chegar nela. Vergonha de quê, mano? Vergonha de quê? De que você é homem, que você se sente interessado por uma mulher? Pra mim, isso não é homem, tá ligado? Não é homem. Se você não perdeu esse medo ainda, você não entrou nessa gama de homens de qualidade. Quando você fala, mas não tem outra opção, eu vou aprender essa merda. Qual que é essa merda? Eu vou aprender a me conectar com as mulheres. Foda-se que um monte de mulher vai me rejeitar, foda-se que um monte de mulher vai achar que eu sou babaca. Não tô nem aí, eu preciso aprender isso. E é quando você encara esse arquétipo na sedução que você fala assim, foi o que eu fiz, basicamente. Falei, mano, eu quero ser esse cara que consegue falar com qualquer mulher em qualquer lugar. Ponto. Eu coloquei isso na minha cabeça. E depois, eu tomei, por isso que eu falo, nenhum homem foi mais rejeitado que eu. Impossível. Porque eu tive uma fase onde eu falava com todo mundo. Então, claro, aqui a gente tem a tendência de sempre cair nos relacionamentos, mas esse é o arquétipo mais importante para o homem, de você ter um propósito, de você ter um objetivo na sua vida, de você ter algo que você ama mais que você mesmo. Mais que tudo. Você fala, e isso pode ser, por exemplo, ter uma família, ter um trabalho, ganhar uma promoção, enfim, todos esses pontos. Agora, o que o Jorge falou também dos lados negativos é isso também, que você acaba pisando nas pessoas porque você não vê você não vê problema nisso, né? Você acaba se desconectando com a realidade, onde a única coisa que você vê é o troféu no final do caminho e pouco importa quem você machuca, as consequências que aquilo vão trazer para os outros ou para você mesmo, né? Porque o seu único objetivo é esse, conquistar aquilo. E evidentemente que você pode conquistar aquilo, mas o problema é que quando você conquista, você acha que você percebe que não é isso que vai te fazer feliz. E é por isso que é importante ter esse equilíbrio. Um outro aspecto ruim do guerreiro é que, como todos têm a sua sombra, né? Então, por exemplo, só para repassar, o rei, a sombra é a criança divina, o amante, a sombra é a criança edipiana, o mago, a sombra é a criança precoce, e a sombra do guerreiro é o herói. O que é esse herói?
é o cara que também que acha que tudo é... Ele vai ser o conquistador e ele quer ter o nome dele na história. Essa é uma parada que, por exemplo, você poderia dizer assim, o cara que vê uma briga, por exemplo, vê uma briga num lugar e quer separar a briga. Mano, deixa, foda-se, tá ligado? Não tô nem aí, sabe? Eu não quero ser o herói, sabe? Ou um cara que, de repente, nos relacionamentos, é o cavaleiro branco, né? Que vê uma mulher cheia de red flag, cheia de problema, e ele quer salvar ela, porque isso vai fazer ele se sentir um homem de qualidade. E, meu irmão, sai fora dessa mina, tá ligado? Essa mina é problema. Não é seu papel ficar consertando ninguém, ser o herói da história. Então, quando você também cai muito nesse arquétipo do guerreiro nos relacionamentos, isso faz mal. Então, por exemplo, de repente, numa empresa também, é o arquétipo que vai ficar falando assim: ah, não, você. Tipo, o cara que já não tá trabalhando direito e você fica querendo corrigir ele. Não, mano, tá na hora de dar um pé na bunda desse cara, tá ligado? Ele não tá ajudando mais a empresa. Então, o arquétipo do guerreiro também tem que ser um pouco sangue frio nesse sentido. E, tipo, mano, o meu objetivo é esse aqui, quem tá fechado comigo tá, e quem tá me atrasando, eu vou embora. Acabou aí. Agora, com esses arquétipos todos ditos, né, agora que a gente já deixou claro, é importante você saber equilibrá-los. Então, vão haver momentos onde, de repente, você precisa... E por isso que é importante também começar com o guerreiro. Porque o guerreiro é aquele que vai te dar o norte, vai te dar o propósito, onde você precisa ir, o que você precisa melhorar, aonde você está na sua evolução. E aí vão haver momentos onde vocês têm que olhar e... beleza, eu já tenho o meu objetivo claro. O que está impedindo digamos, de eu atingir o meu objetivo. Então, por exemplo, eu vou usar um outro aspecto do Amante aí falou. Digamos assim, você está trabalhando e você tem bem claro o que você quer no seu trabalho e você quer ganhar, ser promovido. Oscilo muito no reino Amante, legal. Você quer ser promovido, por exemplo. Você tem bem claro o que você precisa fazer, mas o que precisa ser feito nesse momento? Muitos homens caem na bitolação de achar que você precisa ficar trabalhando que nem um louco, ficar trabalhando, porque um dia o seu chefe vai ver você trabalhando duro e vai te promover. Não, às vezes o que você precisa fazer por exemplo, ter um aspecto do amante, que é o quê? Se conectar com as pessoas do seu escritório, se conectar com o seu chefe, trocar uma ideia com ele, chamar ele para ir para um restaurante, para um bar, para ele ver o seu lado humano, né? Então, por isso que você vê. Aí também tem o cara, de repente, que é amigão do chefe, e o cara não é mandado embora da empresa porque ele é amigo do chefe só. Mas o trabalho dele é uma merda, e ele quer ser promovido. Pô, agora tá na hora de você focar no guerreiro. O que você precisa fazer? Ou o mago, você precisa ser promovido no seu trabalho. O que você precisa fazer? Você precisa aprender inglês, você precisa aprender Adobe, você precisa aprender Java, o que for. Você precisa aprender algo. Então, peraí, deixa eu pegar mais um meu aspecto do mago. Né? Ou, por exemplo, você está meio perdido. O que eu preciso fazer? Não sei. Então, está na hora de reconcentrar a base do time e falar assim, o que eu preciso fazer? Aí é o aspecto do rei. O que está acontecendo? Quem que são as pessoas que eu estou competindo para uma promoção? Quem são as pessoas? O que as pessoas anteriores a mim fizeram para ganhar essa promoção? Então, o rei é aquele cara que vai olhar para todos os lados. E no relacionamento é a mesma coisa. Se você está, de repente, passando algum problema nos seus relacionamentos e aí você não entende o que está acontecendo, é a hora do rei entrar em campo. Quer falar assim, peraí, o que está acontecendo no nosso relacionamento? A gente tem esse problema. Por que a gente tem esse problema? Porque eu me comporto assim, porque você comporta assado, porque eu preciso trabalhar menos, porque eu preciso te dar mais atenção. É o cara que vai planejar. E aí, depois que teve o planejamento, você consegue identificar o que você precisa fazer. Então, por exemplo, de repente falta paixão, falta aventura no seu relacionamento, vocês caíram na rotina, tá na hora de o amante entrar em campo. Que é tipo, quarta-feira, do nada, você vai chamar a gata pra, sei lá, pular de paraquedas, tá ligado? Fazer uma coisa que não tá na rotina. Você vai pegar ela e vai fazer uma degustação de vinho. Você vai promover essas experiências. Ou, de repente, vocês caíram no marasmo de fazer sempre as mesmas coisas e agora você, vamos planejar aqui, fazer uma viagem, vamos, de repente, se você tiver um relacionamento mais sólido, de repente está na hora de vocês
comprarem uma casa junto, ou comprar algo junto, fazer algum investimento junto, que no futuro vai dar para vocês. É a hora do mago entrar, de olhar aqui, peraí, a gente tem que fazer isso daqui. E o guerreiro que você nunca pode perder, que é homens. Se você perder esse arquétipo aqui, nada de tudo isso que a gente está falando vale. Você tem que ter um propósito maior que a sua vida. Você tem que ter um propósito maior que você. E o nosso propósito aqui, vocês conseguem ver, que é isso aqui, eu dar essas ideias, nos evoluirmos como homens. Esse aqui é o nosso propósito. O meu propósito, um dos meus propósitos é esse. O primeiro é o Homem Poseidon. E vocês vão ver que todos têm a similaridade de serem nomes gregos. Então, o que é o Homem Poseidon? Para aqueles que não sabem, Poseidon é o deus do mar. É aquele homem emotivo e intenso. Por fora é pacífico, calmo, mas se torna furioso quando se sente ameaçado. Ele toma decisões com base no que sente. Sua intensidade o leva a ter um apetite sexual descontrolado. E isso o torna aquele tipo de homem garanhão. Mas quando se envolve com uma mulher que não se deixa ser dominada, ele se apaixona e se entrega profundamente. Esse é o clássico homem de que as mulheres falam: ai, amiga, você tem que se fazer de difícil com ele. Porque é o cara que é tão bitolado também de pegar mulher que ele não vê mais assim, qual é a mulher que eu tenho mais conexão? Ele vê as mulheres assim, qual que é a mulher mais difícil? Qual é a mulher que me vai proporcionar um desafio? E não necessariamente essa mulher é a mulher que mais se encaixaria para ele. Então, quando você também, que é como ele começa aqui falando que é um homem muito emotivo e intenso, evidentemente a gente já traz o arquétipo do amante. Mas quando ele se torna furioso, quando se sente ameaçado, que é o tipo de mulher, que é o tipo de cara que se explode com mulheres, isso outra vez também não é benéfico para você e para a mulher, e ele toma decisões com base no que sente, que também nós, de maneira lógica e racional, também não devemos fazer isso. Não tem problema você tomar pequenas atitudes em pequenos momentos com o seu emocional à flor da pele, mas na maioria das vezes na nossa vida é melhor você ser racional do que emocional. Te descrever um pouquinho, né? Mas então é isso, ó. Quando você se torna esse homem que é esquentadinho ou que vê as mulheres como um desafio, é esse homem tipo Poseidon que também não tem muitos benefícios além de ser esse cara intenso, que pode ser algo bom para o relacionamento. Mas quando você leva isso para o extremo, onde você vê desafio e quer conquistar a mulher só porque ela é um desafio, isso aí não vai te beneficiar. Porque você só vai se envolver com essas mulheres que fica, ai, tem que se fazer de difícil. Difícil caralho, mano. Se você gosta de mim e eu gosto de você, vamos que vamos. Não tem que fazer difícil de ninguém, tá? Só que, evidentemente, quando a mulher percebe esse aspecto dentro de você, que você é assim, se ela realmente gosta de você, quando ela é inteligente, ela vai fazer esse tipo de joguinho com você. Então, muitas vezes eu vejo os caras reclamando: mulher faz joguinho, mulher faz joguinho. Faz joguinho porque você faz joguinho. Ou faz joguinho porque o joguinho funciona com você. Se você é um cara sólido nas suas intenções, no seu objetivo, na sua atitude, pouco importa, vai ser fazer difícil, beleza, vai lá próximo. Segundo arquétipo que as mulheres identificam nos homens é o tipo Hades, que é o deus do submundo. Ele geralmente se isola porque gosta de viver no seu mundo interior. É aquele tipo de homem misterioso. Ele não sabe conquistar uma mulher. Por isso, a mulher que está interessada nesse tipo de homem tem dificuldades em saber se ele está também interessado nela. Mas, quando se relaciona, ele gosta de ordem e estabilidade. Então, vamos lá. Tem aspectos bons e tem aspectos ruins. Aspectos bons. O mistério, sem dúvida nenhuma, principalmente para as mulheres, é algo fenomenal, é algo curioso. O que será, né? Como assim? O que será que ele está sentindo? Será que ele pensa em mim? Será que ele... É o mistério, você não consegue, elas não conseguem decifrar isso. E isso faz parte do relacionamento saudável, de você ser essa, como já diria Raul Seixas, essa metamorfose ambulante que realmente pode ser uma incógnita. Então, esse aspecto de você ser esse homem misterioso é interessante, é sedutor, é legal de se ter.
E, inclusive, entra no tema que eu fiz um vídeo ontem no Sem Mimimi, que é o homem fechado e introvertido. Você não precisa se tornar a alma da festa para ser um homem sedutor. Você vê aqui, ó, é um homem misterioso. É um homem introvertido que observa, que a mulher fica curiosa. Fica, mano, o que esse filho da puta tá pensando? Sim, as mulheres pensam isso. Agora, o lado ruim, que ele não sabe conquistar uma mulher, porque ele é exatamente também o arquétipo do Thomas Shelby, o frio e calculista. Na série lá, vocês podem até ver lá, tem algum sentido. Mas o cara que é fechadão, que não fala uma palavra, que é o misterioso, ele acaba sendo o estranho. E a mulher também precisa de um certo nível de segurança para se envolver com um cara e se sentir aberta e confortável. Porque, mano, ela não vai se envolver com um cara que ela tá constantemente com medo. Então, um cara que também não fala e é um misterioso o tempo todo, ele pode ser escondidamente um louco das ideias. A mulher que está interessada nesse tipo de homem tem dificuldades em saber se ele está interessado nela. E é algo que eu aqui constantemente falo, que é deixar claro as suas intenções. Se eu gosto de você, não é que eu vou ficar também babando o ovo, te colocando no pedestal. Mas eu faço questão, isso é uma parada que eu faço questão nos meus relacionamentos. Se eu tô com uma mulher, se eu tô fechado com a mulher, eu faço questão que ela saiba que eu gosto dela. Não tenha dúvida na cabeça dela do meu amor por ela. Isso não quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa que ela faça eu vou aceitar. Não é isso. Mas se ela é uma mulher que está fechada comigo, eu faço questão dela saber que eu estou fechado com ela. Porque isso vai criar o conforto no nosso relacionamento. Então, esse tipo de homem que não deixa... E vai criar o laço afetivo também. Verdadeiro. Exato. E esse é o lado masculino, esse é a maneira masculina, se você quiser ousar em dizer o polo masculino em demonstrar amor, que é a segurança, é o conforto. A liderança. Ela saber que ela pode contar comigo, que ela pode contar com o meu amor, que eu não vou decepcioná-la, que eu não vou fazer algo que vai machucar os sentimentos dela, de propósito, pelo menos, né? Ou sabendo que aquilo vai machucar ela. Às vezes a gente dá é normal, não somos perfeitos, a gente dá uns vacilos. Mas se você faz algo sabendo que aquilo vai machucar a mina, aí tá errado. Mas de repente a gente, mano, num dia que tá nervoso, a gente é grosso, sei lá. Por isso que também tem que tomar cuidado com dos dois lados desse arquétipo, porque ao mesmo tempo que você pode ser misterioso, ao mesmo tempo você pode criar uma insegurança na mulher de não saber o seu sentimento, e se ela é uma mulher de alto valor, ela vai embora, porque ela, mano, esse cara, sei lá qual que é a dele, tá ligado? Ele me deixa sempre na dúvida, sempre fico me questionando se ele gosta de mim ou não, eu vou ficar com outro. O próximo é o Apolo, que é o deus olímpico. Então vamos lá. Homem tipo Apolo. Viril, autoconfiante, vaidoso e bem-sucedido. Esse homem adora uma academia e é muito disciplinado em tudo que faz. Nos relacionamentos pode parecer frio e distante emocional. Ele gosta de mulheres independentes e autoconfiantes, mas pode não ser um bom amante, pelo fato de viver mais na cabeça do que no seu próprio corpo. Esse, por exemplo, é o cara que tem o arquétipo do guerreiro, assim, na cabeça dele, exalando. Porque os relacionamentos para ele não importam. Ele só é aquele cara que, quando sai com uma mulher, só sabe falar de trabalho, por exemplo. E aí que você vê, ele é disciplinado em tudo que ele faz. Evidentemente, isso é bom. Agora, quando nos relacionamentos ele pode parecer frio e distante emocional, não é uma boa coisa. Então, esse é o tipo cara que casa com a mulher, tem filhos e a mulher acaba tendo um amante, porque ela não tem esse amor, essa energia vindo dele. Então, vocês veem aqui, por isso que a gente trouxe também esses arquétipos para as mulheres, para vocês também entenderem como é importante ter esse equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que, viril, autoconfiante, vaidoso e bem-sucedido são todas as características atrativas para uma mulher, se você é um cara frio e distante emocional, você cria aí um conflito e é aquela coisa. Você pode falar, mas vai ter mulher que gosta. Vai ter mulher que gosta, sim, mas vocês não vão criar um relacionamento saudável. Porque ela vai ficar sempre te cobrando esses aspectos que você falta. Então, é ruim no final das contas. Por isso que é importante ter esse equilíbrio.
E aí ele gosta de mulheres independentes e autoconfiantes, mas pode não ser um bom amante. Claro, e esse também é um aspecto que eu pessoalmente adoro. Eu gosto de mulher independente e autoconfiante. Uhum. Agora, se eu não tenho também esse outro lado do amante, né? Como fala aqui, mas pode não ser um bom amante, eu não vou querer. A mulher vai sentir falta de algo. E se ela não tiver essa consciência do que a gente está falando aqui, desses arquétipos, ela não vai entender exatamente o que ela está sentindo e ela vai buscar essa energia em outros homens. O que não é legal para ninguém. E esse é o que, por exemplo, você vê às vezes a mulher que tem um cara, um shed, ela tem um shed de namorado e trai o cara com o gordinho do posto. Tá ligado? Porque, mano, esse cara não sabe prover o que ela precisa. E o gordinho do posto sabe. Por isso que também eu fico puto com essas merda de shed, porque, mano, pouco interessa seu shape, tá ligado? Se você não tiver isso tudo que a gente tá falando, pouco interessa. Você tem que saber ser esse homem de well-rounded, sabe? Completo de todos os lados. Ok, moving on. Próximo. O próximo é o homem tipo Hermes, que é o deus do... Cadê que eu anotei aqui? O deus da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. O que é o homem tipo Hermes nos relacionamentos? Ele é ligeiro, ele é prestativo e adora uma boa conversa. Parece aquelas introduções do programas de relacionamentos, né? Ele é ligeiro, prestativo e adora uma boa conversa. É aquele homem que do nada some. Da mesma forma que você o conheceu, ele desaparece subitamente. Ele é muito encantador. É aquele homem tipo Dom Juan. Adora se envolver com várias mulheres ao mesmo tempo. Para ele, a mulher é um campo a ser explorado. Mas quando se apaixona de verdade, ele completamente se envolve com ela. Bom, esse aqui é evidentemente todo o arquétipo que a gente estava falando do amante, no sentido masculino para nós. Ele é o cara que vai ser prestativo, que vai ser um bom conquistador, um Dom Juan mesmo, sabe conquistar as mulheres, sabe desenvolver, tem essas habilidades de se conectar com as mulheres. Evidentemente que se você é muito nesse arquétipo, você vai cair no que as mulheres, desde, pelo menos quando eu sou pequeno, chamam o homem galinha. Que, obviamente, tem os seus aspectos bons, porque é um cara que tem opções, que tem abundância, que é socialmente validado por outras pessoas, e o que faz disso ser atrativo. Porém, se é um cara que não gera confiança na mulher, no sentido de, porra, será que ele tá me traindo o tempo todo? Outra vez, a mulher de alto valor não vai querer ficar com esse cara, porque gera desconfiança, gera insegurança. E se ele simplesmente tem as palavrinhas doces todas as vezes que vocês têm algum tipo de confusão, com o tempo isso vai desgastar. E eu posso dizer, por experiência própria, amigos, que como eu tenho esse arquétipo muito forte dentro de mim, eu entendo o poder das palavras para usá-las de maneira correta. Eu, no relacionamento maior que eu tive, evidentemente eu tinha várias discussões e sempre dava a volta para terminar a discussão de maneira produtiva. Só que, evidentemente, às vezes eu pecava nos quesitos que eu precisava melhorar, né? Nos quesitos de relacionamento mesmo. Como todos nós, não sou perfeito. Mas é importante você ter consciência de que, por mais que você possa ir fundo nesse arquétipo do amante, se você não for esse cara que consegue prover segurança mental para a mulher, você não vai ter um relacionamento saudável. Next. Hefesto, que é o deus da tecnologia, dos ferreiros, artesãos e escultores. Como isso se aplica nos relacionamentos? É aquele tipo de homem onde as suas virtudes não estão em sua beleza, mas em seu trabalho. Ele não sabe expressar suas emoções, é introvertido, mas também pode ser intenso. Gosta de mulheres que o admira pelo seu trabalho que realiza. Escolhe as mulheres pela sua beleza e inteligência, é um ótimo amante, mas quando se envolve seriamente, é extremamente fiel à mulher que escolheu. Esse aqui, de maneira geral, é o cara que
Se você for muito fundo nesse arquétipo, você vira o quê? Você vira o quê? Você vira o nice guy, que é o cara que basicamente acaba criando a sua validação através do relacionamento e faz tudo para a mulher e coloca ela num pedestal e aceita vários tipos de comportamento porque ele acredita que é isso que ele deve fazer. Agora, pelo lado positivo, ele também é um cara que consegue se validar pelas coisas que ele faz, por exemplo, o seu trabalho. Então, e eu te digo isso também da minha parte, eu adoro quando, de repente, eu acabo me conectando com uma mulher e a mulher fala, nossa, eu adoro o seu Instagram, porque você fala umas coisas assim que eu nunca tinha pensado, mas tem um sentido. Pô, a mulher se conectou com o meu trabalho, querendo ou não. Uhum. Então, eu e vocês também, de repente, podem ter as suas maneiras de falar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, que você mesmo se autovalida e, por consequência, a mulher se sente mais atraída por você. Porque quando você sabe falar sobre o que você faz com tesão, por mais que a pessoa não entenda bulhufas do que você está falando, se sente essa energia. E é isso exatamente o Hefesto. O cara que vê beleza no laboro, no trabalho. Ele se valida, porque isso enriquece. Não à toa existe essa frase, né? Que o trabalho enriquece a vida do homem. Porque nós precisamos produzir, precisamos O ser produtivos trabalho para a sociedade. edifica, o trabalho edifica a vida do homem. Essa é a frase. E, por consequência, ele também quer se conectar com uma mulher que não vai ser uma princesinha da Disney que vai ficar. Ai, vou no shopping, vou fazer a unha, vou fazer o cabelo, vou para a festa. Não, pô, né? E esse também é algo que eu me identifico muito, que eu adoro mulheres que trabalham, que têm as suas vidas, que fazem coisas e que me contam coisas, né? Fala assim, nossa, você não sabe o perrengue que eu passei no meu trabalho. Puta, você não sabe como eu fui promovida porque eu fui boa no que eu fiz. E yes! Uhum. Vem aqui que isso me dá tesão, caralho. Essa mulher que tem esse arquétipo guerreira dentro dela também. E eu entendo também como algumas mulheres podem entrar nesse arquétipo forte e perderem a sua feminilidade. Mas, irmãos, eu te digo por experiência própria, porque é o tipo de mulher que eu me sinto atraído e é o tipo de mulher que eu me conecto, que são mulheres que realmente têm um trabalho, que elas se dedicam naquilo e que elas gostam do que elas fazem. E eu adoro, eu amo uma mulher que fala sobre o seu próprio trabalho com tesão. Nossa, isso me dá tesão, tá ligado? Legal mesmo. Quando isso é se conectar com o feminino de uma maneira que você vê ela independente, mas ao mesmo tempo feminino. Uhum. Então, isso é quando vocês realmente encontrarem uma mulher que tem essas características, né, de falar. Porque, claro, todos os gostos, todos os sabores, mas eu digo, da minha opinião, da minha experiência, mulheres que são apaixonadas pelo trabalho e continuam com a sua feminilidade, ui, papai, que delícia. Next. Aqui, agora, o Dionísio. Deus do Em vinho. homenagem, saúde a Dionísio. Aquele homem que adora uma vida cheia de prazeres, sedutor nato, famoso filhinho da mamãe. Ele é atraente e fascinante ao extremo. Faz qualquer mulher se sentir confortável em sua companhia. Costuma se envolver com mulheres que cuidam dele. Como amantes, não são nada fiéis. É bem óbvio isso, não é? Mas acontece, raras vezes, esse homem se casar e respeitar o casamento e a sua mulher. Esse daqui nada mais é o cara que realmente o amante 2.0, né? Que é o cara que tem uma vida de aventuras e traz a mulher com ele para essas aventuras. Por isso que eu realmente me identifico com isso, porque, para dar um exemplo aqui mais prático, como muitos de vocês acho que acreditam que devem conhecer esse meu aspecto, eu amo viajar. E eu já me envolvi com algumas mulheres que não gostam de viajar e não dá certo, porque ela não está disposta a entrar nessa aventura que é a minha vida. E eu não estou dizendo, essa é a minha parada. Perfeito. Mas, por exemplo, eu já tive, já saí com mulheres assim que o cara, o ex-namorado dela, ou algum cara que ela se envolveu, brisava muito em futebol. O cara, mano, gostava de ir no estádio. Ela, por si só, não gostava tanto.
mas ela via essa paixão com um cara e ficava animada de ir no estádio com o cara. Então você vê que um cara que tem paixões e ele traz a mulher para essa aventura com ele, é muito legal. Faz É o relacionamento muito ficar bom. legal. Então, é essa coisa de você ter essa paixão sua, algo que você realmente gosta, e trazer a mulher para essa aventura com você. Pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, kart, pode ser academia, pode ser culinária, pode ser esportes radicais, carros, enfim, o escopo de possibilidades de paixões é enorme. Mas se você tem isso, traga a mulher para o seu mundo, traga a mulher para fazer parte disso, porque se ela realmente gosta do seu ser, por consequência, ela vai gostar das suas paixões, porque também ela vai estar dividindo essas Ou paixões com você. E eu digo isso também, agora, um exemplo positivo que eu tive na minha vida, que eu sempre gostei dessas paradas de sedução, de relacionamentos. A primeira vez que eu vi esses conteúdos, eu tinha 20 anos, foi em 2011. E eu ia nesses eventos de sedução, de palestra de homem para pegar mulher, e na época eu namorava. E eu levava a minha namorada junto comigo. Porque ela percebeu que essa era uma parada que eu gostava. Hoje eu me imagino o que ela deve pensar quando vê eu falando essas paradas. Mas esse é o ponto, porque ela também era uma parceira, ela era uma mina de alto valor, e ela ia comigo, a única mulher. Eu ia nesses eventos, assim, ó, nesses bootcamp que acontecia, na época eu morava em Londres. E ela vinha comigo, a única mulher. Os caras ficavam de cara comigo. Porque, tipo assim, mano, como assim? Você já tem namorada? O que você tá fazendo aqui? Eu, tipo, mano, eu gosto dessas paradas. Eu gosto de entender psicologia feminina, psicologia masculina, sedução, relacionamentos. E ela era fechamento comigo e ia comigo nesses eventos. Então, eu posso te dizer na pele que se você achar uma mina da hora que fecha nas suas paixões, isso funciona. Vamos lá. vamos Homem terminar. tipo Ares, o típico brigão, mas também é o tipo de herói firme, ativo, atlético. Gosta de fazer coisas de homem e é muito trabalhador. Ele não é um homem que tem muitas amigas, mulheres. Ele só vai se relacionar com uma que se envolva com ele de forma intensa. É atraído por mulheres, pelo seu corpo e que também são excelentes amantes. São homens que geralmente casam cedo. Sobre o Ares, evidentemente que é o cara que também tem os seus aspectos atraentes, que é ser firme, ser ativo, ser atlético e ser masculino. Gosta de fazer coisas de homem e é trabalhador. Esse homem, por si só, é um aspecto muito sensual. Inclusive, para aqui um insight para os homens, e para as mulheres também. Um dos elogios que eu sempre falo para as mulheres fazerem para os seus namorados, para os seus contatinhos, é o seguinte elogio: nossa, você é muito homem, né? Esse é um excelente elogio para se dar um homem. Sim, todo homem gosta de se sentir como um homem. Claro. Então, um cara firme, ativo, atlético, são características masculinas. E o homem gosta de ser associado com essas características. Então, esses são aspectos bons. Agora, ele não é um homem que tem muitas amigas mulheres e ele só vai se relacionar com uma que se envolva com ele de forma intensa. Isso daqui são aqueles caras que falam que você não pode ter amiga. E aí você só consegue ver as mulheres como uma dicotomia de ou eu transo com ela ou eu não quero nem ver a cara dela. E é muito pelo contrário, mano. Muito pelo contrário. Eu sou um homem recheado de amigas e eu acho que é crucial termos mulheres amigas da nossa vida, que a gente possa compartilhar, por exemplo, emoções e vulnerabilidades com mulheres que não são as mulheres que nós estamos nos envolvendo emocionalmente. Porque você tem uma relação diferente com as mulheres suas amigas. Então, esse homem que não possui amigas, tá errado, tá errado. Eu digo para vocês também, porque muitas vezes, quando eu tenho certos conflitos com mulheres, eu recorro às minhas amigas. Eu falo com elas. O que você acha? O que tá pegando? Me dá a sua opinião. Enfim, então é importante também você ter essa conexão com o feminino, não somente amoroso, mas através de amizades mesmo. Homem tipo Zeus. É aquele homem macho alfa, poderoso, autoritário e autoconfiante. Esse homem geralmente é muito namorador e manipulador. Nos relacionamentos, não gosta de mulheres sensíveis e são autoritários, querendo que a mulher faça aquilo que ele quer.
quando se entregam profundamente, conseguem desenhar bem o papel de homem da família. Evidentemente que é bom você ser esse cara que você tem o controle, que você bota o pau na mesa quando é necessário botar o pau na mesa. Mas se você bota o pau na mesa à torta e à direita, a sua palma na mesa acaba perdendo valor. E você vira um louco das ideias que qualquer coisa se revolta com o mundo e com as pessoas. Então não seja esse cara, né? É claro que tem, quando você vai forte nisso, é quando você se sente mais conectado com o feminino, que é aqui, ó, nos relacionamentos, gosta de mulheres sensíveis, né? Então, é também aonde ele sempre é esse porto seguro para a mulher, onde ele cria essa... É como, eu digo que é como se fosse uma... Como é o nome daquele lugar que fica a pérola no fundo do mar? É a ostra, né? Então é aquela coisa que a pérola é aquela coisa sensível ali, delicada. E aí você cria aqui, ó, a proteção para aquela pérola florir. É isso que o masculino deve fazer com o feminino. Você cria esse espaço onde a mulher pode exalar toda a sua feminilidade, sem medo, sem preocupação, sem julgamento, porque você criou esse espaço de segurança para ela. Por isso que eu falo, mano, os caras que julgam as minas, por exemplo, ai, não, porque ela gosta de fazer isso na cama, ou ela gosta de fazer isso aqui. É tipo, mano, você não vai estar criando esse espaço para ela se expressar sexualmente com você. Você tem que ser esse homem, Zeus, que cria essa proteção sem ser autoritário. E, como consequência, quando você se entrega profundamente, é o cara que toda mulher realmente quer, digamos, como é que eles falam? É o macho provedor, né? Isso não necessariamente quer dizer financeiramente, mas principalmente emocionalmente. Quando a Emocionalmente. mulher entende que você é o porto seguro dela, que ela pode trazer os problemas dela para desabafar com você, é quando ela não vai procurar o Ricardão do RH para desabafar com ele. Ela sabe que ela pode contar com você. Ela não vai ficar contando os problemas dela, as fragilidades, as vulnerabilidades dela para o Ricardão do RH. Ela vai falar com você. E você tem que ser esse cara que realmente vai fazer aquele cara dos anos 60 que vai ficar aqui só escutando, só escutando, só escutando, só escutando. Né? Por isso que é importante também ter esse entendimento do universo feminino, de que quando de repente uma mulher vem contar um problema para você, uma mulher somente escute. Não fique tentando resolver o problema dela. Somente escute. Porque é isso que é ser o seu porto seguro dela. Onde ela simplesmente consegue desabafar e você também não vai ficar com aquele sentimento ruim que ela está despejando em você, né? Por algo ruim que aconteceu na vida dela. Você consegue ser esse porto que, beleza, você precisava da minha atenção, do meu tempo de te escutar. Você teve e eu não guardo nada. Aqui, eu já filtrei e joguei fora toda essa toxicidade que você precisava tirar de dentro de você, entendeu? Então, esse é o homem tipo Zeus. Esta foi a aula de arquétipos masculinos.